Olá, estamos começando mais um Saúde em Foco nesta quarta-feira e nós vamos apresentar para vocês um programa incrível, porque nós vamos conversar com um médico oncologista. É uma novidade para Mococa desde fevereiro e vocês vão saber muito sobre câncer, tratamento e muita coisa interessante vai acontecer a partir de agora. Nós estamos recebendo o Dr. Stephanie Faria, que é de Campinas, e ele está atendendo em Mococa, na Unimed. Doutor Stephanie, muito obrigado pela o senhor ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a vida do senhor é muito corrida e o senhor está em Mococa às segundas-feiras, depois ele vai para Campinas, atende em Campinas, aí ele vai para São Paulo e atende num centro de referência em São Paulo. Então, para conseguir trazer, para passar informações para vocês, foi uma coisa um pouco difícil e que me orgulha muito de você ter vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade de esclarecer a população geral, principalmente Mococa, que está tendo essa inovação de ter um centro de oncologia para tratamento de quimioterapia aqui. É uma iniciativa do presidente da Unimed, que eu acho que vai trazer e ganhar muito para a população que passa por tratamento oncológico, sofre, tem que ficar viajando, indo e voltando após o tratamento, que dá muitas complicações, como você sabe. Os pacientes, eles perdem cabelo, têm náusea, e isso dificulta muito a vida. Então a ideia é facilitar a vida do cliente da Unimed. Então, nós cumprimentamos o Dr. Paulo Cruz, presidente da Unimed, que teve essa iniciativa de trazer para Mococa um médico dessa especialidade tão importante que é a oncologia. E dizer que a Unimed está de parabéns, não só por montar um centro de oncologia em Mococa, mas também de ter buscado um profissional de alta qualidade, de grande capacidade, como o Dr. Stephanie. Então, Mococa está assim de parabéns por contar com esse médico, Dr. Stephanie. Então, é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Doutor Stephanie, o problema é o câncer, né? Nós estamos falando em oncologia, para você que está aí nos assistindo, nós estamos falando em câncer. O câncer vem de um histórico familiar 100% ou não? Sim, vamos lá. A gente tem algumas doenças que estão relacionadas ao histórico familiar genético, né? O câncer de mama, por exemplo. 7 a 9% tem histórico de ter uma mutação chamada BRCA1, BRCA2. E essa mutação em específico pode aparecer em câncer em mama, ovário, pâncreas, melanoma, cólon e próstata. Então, quem tem essa mutação, ou quem tem esses tipos de câncer na história familiar do heredograma da família, tem sempre que ser investigada a pesquisa genética desses genes. Por outro lado, na maior parte das vezes, para o câncer de mama, 93% tem outras origens, que vão desde dieta, estilo de vida, alimentação de coisas erradas, abusos de álcool, cigarro, etc. e tal. Então, a gente reconhece que existem fatores hereditários, genéticos, como outras mutações, que a P53, que dá síndrome de Li-Fraumeni, mas também a grande parte da doença em si são de outras causas. Outras causas. Sim. Agora, no caso, por exemplo, do câncer, né? O senhor, como um médico oncologista, a pessoa pode procurar o senhor para uma consulta ou ter sido encaminhada por um outro médico. Aí, quais os exames que o senhor vai fazer para fechar o diagnóstico de câncer? Então, é assim, Sônia, mais de 90% dos casos, nós já recebemos os casos já com a biópsia efetivada para fazer o que a gente chama de estadiamento. O estadiamento é literalmente bater uma foto do organismo para ver se a doença está localizada ou se ela já espalhou ou tem outros locais de doença. Então, os exames básicos que nós solicitamos para um estadiamento, é lógico que varia de tipos de câncer, mas são tomografia de tórax, abdômen, pelve e cintilografia.
Em alguns casos, já tem aprovação para o rol da Agência Nacional de Saúde, a gente usa o PET scan. E o PET scan ele também tem algumas peculiaridades. Por exemplo, para câncer de próstata tem o PET PSMA. Para outros tipos de câncer, como mama, linfoma, melanoma, cabeça e pescoço, a gente tem o PET scan com FDG, que é um tipo de radiofármaco que coloca na circulação e detecta onde tem células, nódulos, com possíveis chances de metástase ou da doença ter espalhado. Mas o PET scan é um exame muito caro. E o seguro-saúde, o plano-saúde geralmente não paga. Não, tem 9 indicações que paga. Agora, já desde 2014, a Agência Nacional de Saúde tem 9 indicações que o FDG cobre, e para tumor neuroendócrino, que é com um PET docetato. Agora, para próstata especificamente, o que é o PET PSMA, ele não está incluído ainda no rol da ANS. Aliás, grandes trabalhos vêm sendo realizados para poder fazer essa inclusão, porque recentemente, num congresso agora de São Francisco, foi demonstrado que o PET PSMA pode mudar a conduta do câncer de próstata em até 38%. Ou seja, quando você faz o exame, ao invés às vezes de fazer uma rádio, você já pode iniciar um tratamento com comprimido ou injeção, ou ao invés de você fazer uma cirurgia, você pode fazer uma radioterapia. Então essa alteração na conduta é de extrema importância, até para a farmacoeconomia. Há pacientes que eu pedi o PET PSMA, que iam para fazer uma radioterapia no sítio da próstata e viram que ele tinha uma lesão, por exemplo, no pulmão. E aí operou a lesão do pulmão e não precisou fazer rádio na onde fez a cirurgia da próstata. Entendeu? Graças ao PET scan. Graças ao PET PSMA. Agora, doutor Stephanie, sobre o tratamento. Então, chegou para o senhor, a pessoa chegou através de um outro médico e o senhor está comprovada que a pessoa tem um câncer. Aí, no caso, vamos dar um exemplo de câncer de mama, né? E qual que seria o tratamento aí? Então, como é que vai fazer com esse paciente? Hoje não é tão simples assim. Antigamente, a gente usava uma frase em inglês que chamava one fits all, ou seja, uma coisa serve para tudo. A quimioterapia servia para tudo. Só para você ter uma ideia, Sônia, hoje, para câncer de mama, a gente tem pelo menos 7 subtipos moleculares. E tem um, que é o triplo negativo, que divide-se em mais 7 subtipos, entendeu? Então o tratamento muda. O tratamento muda. Então, antigamente, grande parte dos tumores de câncer de mama iam para a quimioterapia. Hoje a gente tem testes moleculares que definem se o paciente vai ou não para a quimioterapia. Tem doenças que são mais indolentes, que dependendo do score de risco, ele já começa com comprimido, que a gente chama de bloqueio hormonal, não precisa fazer químio. E tem tumores que precisam fazer químio e precisam fazer anticorpos monoclonais, que são drogas bloqueadoras do crescimento celular do câncer de mama. Então, assim, hoje há uma variabilidade. Aliás, tem até tumores que têm uma droga mais nova, que é a imunoterapia, que estão sendo incluídos até no tratamento pré-cirurgia, que é na neoadjuvância que a gente chama. Então, bom, nós estamos assim, às vezes, eu acredito que um paciente que chega no consultório do senhor, doutor Stephanie, e já constatado um câncer em qualquer parte do corpo, já é uma coisa muito, muito doída, não é? Já é uma coisa assim. Agora, por outro lado, a gente vê assim um avanço impressionante da medicina no tratamento dos cânceres, que o câncer antes era assim, é morte, agora não. Sim. O câncer tem que ser cuidado, tem que ser muito bem tratado. Mas no caso da mama, então, se tem todas esses tratamentos, por que a cirurgia para tirar a mama toda? A questão é o seguinte, quando você faz um tratamento antes da cirurgia, a única maneira de você saber se ficou células naquela região é operando e indo para o patologista olhar no microscópio, e aí ele vai ter a certeza, olhando no microscópio, se ficou doença ou não.
A cirurgia vai depender se existe, por exemplo, uma mutação, ela pode correr o risco de fazer uma cirurgia da glândula, retirar da glândula mamária das duas mamas, porque existe um risco maior de desenvolver câncer na mama contralateral. Por exemplo, se não tem mutação, às vezes e o tumor não era tão grande, pode ter que fazer uma cirurgia pequena, que a gente chama de quadrantectomia ou setorectomia. E agora, quando existe um comprometimento extenso da pele e mesmo pós a quimioterapia não tem uma resposta adequada, às vezes é necessário fazer a mastectomia, que é a retirada de toda a lesão. Agora, uma coisa que eu acredito que o senhor deve ressaltar aí é o seguinte: a pessoa fez uma mastectomia, tirou a mama, vamos supor, ela tinha problema numa. Ela não pode fugir do médico, porque ela pode vir a ter uma metástase da mama que ela retirou. Sim. Não é assim, doutor? Sim, a questão é o seguinte: quando você tem um tumor, muitas vezes vem escrito no laudo carcinoma ductal invasivo. Ele chama invasivo porque ele está dentro do ducto, que são os ductos que levam durante a amamentação a fase, tem os lóbulos, os ductos. E o ducto, na verdade, é quando ele se é invasivo, ele já extravasou o ducto mamário e pode ter infiltrado vasos ou linfáticos, que é o que dá as ínguas da região da axila. Então é muito importante porque ali naquela região tem células em divisão celular e tem células que não estão em divisão celular. E quando o paciente opera, ele tirou aquele aglomerado de lesão, ainda que tenha margens livres, e hoje tem testes mais precisos, mas não disponíveis na meio laboratorial, que a gente chama de células tumorais circulantes ou células de DNA livre tumoral, que a gente consegue dosar isso no sangue. Isso é possível controlar, mas a nível laboratorial, a gente não tem isso ainda disponível para a prática clínica diária, mas vai chegar. Vai chegar um determinado momento que nós vamos colher uma gota de sangue e nós vamos saber se tem célula tumoral circulante ou não, se o paciente precisa fazer um tratamento ou não, entendeu? E isso já está sendo uma realidade para determinados tipos de tumores. Certo. Agora, existe um câncer que seja o pior para o ser humano, para tratar e tudo? Não que seja o pior, existem os mais temerosos. Mas assim, de órgão que de agressividade. Que é mais, A gente, vou citar alguns que levaram celebridades. A gente sabe que o câncer de pâncreas, artistas americanos, brasileiros, quem teve, e quando tem o diagnóstico, muitas vezes ele é silencioso. A gente ainda não tem uma arma para detectar ele precocemente. Diferentemente do câncer de mama, a gente tem uma campanha que é o câncer mais comum da mulher, que é o Novembro Azul para a próstata e o Outubro Rosa para a mulher, que são programas de campanha de prevenção. Olha, hoje nós estamos em outubro, vamos fazer uma mamografia, vamos fazer ultrassom na próstata, chega o novembro, vamos acompanhar. E do pâncreas não tem nada? Não tem, porque é um tumor de uma incidência limitada, ele deve estar entre o 6º, 7º, talvez, na ordem de incidência. Gravidade? Mas de gravidade alta, entendeu? E quando se faz o diagnóstico, ele tem uma letalidade muito grande, ou seja, se você não cuidar, dependendo do estágio de avançar dele, você tem tratamento, mas o tratamento ainda a gente não tem alcançado sucesso ainda com imunoterapia, com drogas mais modernas, entendeu? Mas continua em estudo, né? Tem estudo. Continua em estudo. Para ver se tem descobre esperanças, alguma coisa para evitar isso aí. Agora, no caso, por exemplo, o câncer benigno, ele não precisa de quimioterapia. Não, na verdade por exemplo, o nódulo. A gente não fala câncer benigno, porque câncer é maligno. E câncer tem que fazer quimioterapia ou tratamento oncológico adequado ou alvo. A gente fala tumor benigno. A lesão é tumor. O tumor, na verdade, uma espinha é um tumor, mas é um tumor inflamatório. Você entendeu? Um nódulo, que o povo antigo chama de lobinho, que é aquelas glândulas que dão na perna, é um tumor, mas são cistos epidérmicos. Então, assim, o tumor ele pode ser benigno ou maligno. Se ele é um tumor maligno, ele é câncer. Se ele é um tumor benigno, ele é um tumor benigno. Entendi. Entendeu? Agora, no caso do tumor maligno,
que é o câncer, então um dos tratamentos é a químio e a rádio. Aí vai. O tratamento de maior parte dos cânceres é multidisciplinar. A gente tem que estar sempre relacionado com todas as especialidades. Envolve quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, drogas-alvo, que são anticorpos monoclonais que vão e ocupam um determinado espaço, bloqueando o crescimento tumoral. Rádio, químio, às vezes crioterapia, tem tumores que você consegue entrar com uma agulha e fazer ablação por crioterapia ou ablação por radiofrequência, tipo pacientes que têm nódulo hepático, você entra dentro do nódulo, abre uma radiofrequência e queima esse nódulo. Então assim, há uma diversidade, uma gama de tratamentos sempre há uma discussão multidisciplinar para no máximo preservar a qualidade de vida do paciente e preservar a maior chance de cura também. Doutor Stefano, estamos conversando com o oncologista, doutor Stefano, que está em Mococa às segundas-feiras, e onde ele montou um centro oncológico na Unimed, a convite da Unimed de Mococa. Doutor, aqui nesse centro, se precisar de quimioterapia, então aí aqui em Mococa é possível fazer? É possível fazer. Hoje a gente tem disponibilidade de pelo menos 5 lugares para os pacientes fazerem quimioterapia. Nós já temos pacientes fazendo aqui. Isso daí é na Unimed, no prédio novo? Não, no centro oncológico que fica do lado do PPPA, que é um antigo centro de especialidades médicas. Certo, então ali ficou o centro oncológico. Centro oncológico. Então um paciente que tenha que fazer quimioterapia, ele pode fazer a quimiococa sob a supervisão? Deve fazer. Eu acredito que o paciente ele tem que prezar pela qualidade de vida dele. Eu já falei para muitos pacientes que estão em acompanhamento, o tratamento que é feito lá é o mesmo que vai ser feito aqui, quiçá, talvez até melhor. Certo. E aqui, aí no caso, o senhor disse que consegue atender até 5 pacientes? Não. A cadeira ocupa 5 lugares, mas veja bem, pacientes eu atendo quase 10, 12 a dia, então o paciente às vezes não tem que fazer químio, ele tem que fazer uma injeção na barriga, tem que fazer um soro na veia de 15 minutos, mas tem químios mais de 4 horas, 5 horas, que ele ocupa uma cadeira no topo. Então assim, nem toda quimioterapia demora 3, 4 horas, então tem tratamentos de curto espaço de tempo. Então a cadeira, ela ocupa praticamente num período, os 2 períodos do dia, por inteiro, quando tem bastante paciente, entendeu? Que coisa, né? Bom, e se o paciente está em tratamento e precisa de radioterapia, aí o senhor tem que... A gente tem que encaminhar. Hoje a radioterapia está mais restrita a grandes centros. A gente tem São João da Boa Vista, que tem um serviço de radioterapia junto com o serviço de SUS, que foi criado, que é próximo daqui, e Ribeirão Preto. Aí, infelizmente, a rádio é todo dia e o paciente tem que viajar para poder fazer o tratamento. Então, é um tratamento caro, é uma máquina cara que não compensa colocar numa cidade do tamanho de Mococa. Não compensa. Agora, nós podemos falar também do problema sério que é o câncer, que é o grande risco, que é a metástase, né, doutor Stefano? Sim. A metástase, qual a via? Porque a pessoa tem um câncer no pulmão, vamos falar. Vamos lá. Qual a chance dele sair do pulmão e ir para outro lugar? Não é bem assim de chance. A gente sabe que o câncer dissemina de 3 maneiras. Certo. Pelo via do linfático, que são os linfonodos. Então, na mama, ele dá a íngua na axila. No pulmão, ele dá as ínguas no mediastino, que é no meio da região do pulmão. O linfoma, ele dá a íngua em diversos locais do corpo, ficam com os gânglios aumentados. Então, é a via linfática. A outra é a via sanguínea, pelo sangue. Então, assim, quando você tem lá no laudo escrito invasão vascular presente, significa que o vaso foi infiltrado, que pode existir célula do tumor circulando. Por isso que a gente, muitas vezes, opta por fazer o tratamento, mesmo depois de ter tirado aquela lesão, para fazer a prevenção dessas células que podem ter ficado circulante. Certo. E a outra por contiguidade. Um exemplo que eu dou clássico de contiguidade... Isso, nós estamos falando em metástase. Em metástase. Como o câncer se dissemina.
Então, por exemplo, a pessoa tem um tumor no intestino, o tumor no intestino gruda na bexiga. Aí ele descobre fazendo xixi com sangue e vai no urologista. O urologista faz uma biópsia da bexiga. A célula que está na bexiga é do intestino, porque o tumor, por contiguidade, grudou. É natural, ele começou no intestino. Mas por contiguidade ele aderiu àquela região e invade a parede da bexiga. Invade a parede da bexiga. Meu Deus. Então, assim, são esses 3 mecanismos de disseminação da metástase, ou seja, todos eles, uma vez que você tem metástase, você tem que fazer um tratamento sistêmico, ou seja, colocar um tratamento na sua veia que passa por todo o corpo, que a quimioterapia circula pela boca, pelos olhos, por tudo, para tentar matar células que estão em divisão celular. E por que a quimioterapia, eu não sei se eu estou certo, eu estou fazendo uma pergunta, por que a quimioterapia a pessoa fica tão mal e não é a mesma coisa com a rádio, ou os dois é muito agressivo? Não, aí você está enganada. Essa visão que você tem é uma visão, talvez assim, que a gente tinha no passado. A gente não tinha bons antieméticos, remédios para vômito. Antigamente, na década de 80 para 90, a pessoa tinha que fazer 10, 12 ampolas de Plasil quando fazia uma quimioterapia. Hoje a gente tem drogas que o paciente faz químio e não vomita. Droga oral, que ele toma o comprimido, mesmo durante a infusão, e não vomita, não passa mal. Poucos passam mal, às vezes com feridas na boca, um efeito colateral adverso, que é a alopecia, a queda do cabelo. Então, assim, mas passar mal, de ficar vomitando como tinha antigamente, isso praticamente acabou. A radioterapia, dependendo da região a ser irradiada, pode causar também náuseas e vômitos, principalmente a região do trato gastrointestinal, radioterapia de estômago, um pós-operatório, de pâncreas, que tem que fazer rádio, causa muita náusea e vômito. Efeitos colaterais, quando tem no reto, diarreia, e às vezes diarreia que tem que tomar Imosec até de 3 em 3 horas para poder fazer o controle. Então, assim, a rádio tem uns efeitos adversos, mas como ela é realizada muitas vezes ou após ter feito a químio, e quando se compara, você deita, fica numa maca 15, 10 minutos, o efeito de toxicidade imediata dela é muito menor do que um tratamento oncológico, né? E o impacto do tratamento oncológico também, né? Que tem os efeitos, queda de cabelo, às vezes fraqueza. Toda químio, ela dá queda de cabelo? Não. A maior parte das químios que causam queda de cabelo estão relacionadas principalmente a câncer de mama, câncer de intestino. A maior parte não cai cabelo, então às vezes a gente recorda de pessoas que falavam assim, fulano não deve estar tomando quimioterapia porque não está perdendo cabelo, a químio não é forte. E tem a lenda da químio vermelha, então a químio vermelha não é para todo tipo de tumor que o pessoal acha. Então, assim, nem toda quimioterapia cai cabelo, e tem tratamentos específicos que tem uma proporção de queda de alopecia. Nem todo paciente, às vezes a mesma medicação tem uma taxa de 49% de queda de cabelo, ou seja, os pacientes fazendo o mesmo medicamento, um cabeludo, o outro sem queda de cabelo, e não tem uma explicação plausível para essa situação, entendeu? Nossa Senhora. Agora, por exemplo, nós sabemos que o câncer, o senhor não, por exemplo, nós não temos dicas de sinais de câncer, ou tem alguma coisa que dá para a gente perceber? Vamos lá. Hoje, todo mundo tem plano de saúde. A função a maior parte. Quem tem um plano, seja bom ou ruim, é fazer acompanhamento. Então, assim, a próstata e mama, que são os cânceres mais comuns no homem e na mulher, tem detecção precoce. A partir de quantos anos, doutor? Vamos lá. Se tiver histórico familiar do câncer de mama... Histórico familiar, pelo menos começa abaixo dos 40 anos, ou acima de 30 anos. Quando você não tem histórico familiar, recentemente foi aprovada uma resolução para fazer uma mamografia a cada 2 anos, não anualmente como estava sendo a Sociedade Americana recomendava anualmente. Ela mudou para cada 2 anos, e o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, que é o que responde pelos protocolos, ele já usava a cada 2 anos, e agora parece que foi mudada a cada 2 anos pela Sociedade Americana de Radiologia. A mamografia como rastreamento. Das duas mamas. Claro. E é importante a palpação, autoexame.
Agora, o exame de próstata, a gente tem um exame de ultrassom e de PSA, que são importantes. Mas a pessoa não sente nada, só não sente o nada. exame. E tem o exame de toque que é feito com o urologista, que também serve para rastreamento. Certo. Existe um estigma muito grande da parte masculina, mas é importante que seja feito e seja consciência. Por isso que nós temos o Novembro Azul, que é um mês que a gente tem sempre que te lembrar. Por quê? O diagnóstico precoce é a chance maior de cura do paciente. Então, mas a pessoa, eu digo assim, a pessoa, no caso do pâncreas, no caso do pulmão, ela não tem um sinal, ela não sente, ela não sente que ela tá. O pulmão, muitas vezes, tem câncer de pulmão que aparece, principalmente que tem mutação em pacientes não fumantes. Mas o paciente que é fumante de base, ele tem que fazer um acompanhamento com o pneumologista para poder fazer o rastreamento. E o rastreamento muitas vezes ou é uma tomografia com baixa densidade de radiação, entendeu? Ou é um raio-x de tórax. E eu acho que isso é importante, porque se ele não fizer, quem fuma hoje é inevitável, enfisema, infarto, câncer de cabeça e pescoço, esôfago, gástrico, base de língua, pulmão. Isso acontece. Eu já vi isso no nosso presidente. Teve câncer de cabeça e pescoço. E fumava. Então, assim, eu cito que tem que ter uma consciência. Eu acho que as pessoas não querem desfazer do prazer de fumar, tem que correr atrás. Porque se tiver a doença, tem que iniciar o tratamento mais precoce possível. Então, mas aí então o que é importante ressaltar é que como você não sente que você está com problema, não tem sinal, o importante é ir ao médico, fazer o rastreamento, tanto a mulher como o homem, para poder ver se não tem... Porque um exame, né, no caso da próstata, um PSA alto já tem que correr, sim, porque alguma coisa não está bem. Hoje, Sônia, você vê, a mulher é mais disciplinada nesse lado do que o homem. Se a gente parar para pensar, quando teve a década de 90, com a artista que foi colocar os seios à mostra na televisão para conscientizar a população que o câncer de mama existia, que deveria fazer a prevenção, foi a Cássia Kiss, na época que ela fez a propaganda para poder criar a conscientização de que ela teve câncer e que aquilo era curável, feito diagnóstico precoce. E naquela época houve um cruzamento de informações. O câncer de colo de útero era o primeiro indicador da mulher em ocupação de primeiro lugar. Depois passou para o câncer de mama, porque as mulheres começaram a buscar a prevenção. Certo. E hoje é de extrema importância o ginecologista, porque você vai no ginecologista, faz exame ginecológico, prevenção do Papa Nicolau, tu faz o de mama, ultrassom e mamografia, e pede de abdômen, muitas vezes até de tireoide de rastreamento. Então, assim, nesse ponto, a mulher ela tem uma rastreabilidade maior de conscientização por conta do histórico que a gente veio de trabalho mesmo da própria mídia em cima de divulgação para poder auxiliar no rastreamento, né? Bom, gente, nós estamos aqui com o Dr. Stefano Faria, está em Mococa às segundas-feiras. Ele faz parte ali da Unimed, no centro oncológico da Unimed. Doutor Stefano, se uma pessoa quiser fazer uma consulta com o senhor, como o senhor veio através da Unimed, apesar de que Mococa, uma grande parcela, tem a Unimed, então acho que só quem tem a Unimed já vai lotar aquele centro. Mas se a pessoa não tiver a Unimed, como é que faz? E não pode perder a oportunidade, porque o doutor Stefano, estando em Mococa, eu acho que nós temos que dar um jeito de trazer o senhor para cá. Não, hoje não tem como, porque eu estou 2 dias em Campinas e em São Paulo. Em São Paulo eu atendo outros convênios. Certo. Aí vai depender, lógico, do convênio do paciente. Tem muitas pessoas... A pessoa pode sair daqui, pode procurar o senhor em Campinas ou em São Paulo. E aí eu tenho a disponibilidade de atender qualquer outro convênio ou se for particular. Mas aqui também o Dr. Paulo Cruz, a equipe da Unimed,
não fechou. Não fechou as portas inicialmente, mas a gente ainda não tem uma regulamentação para isso, até porque o serviço está começando. Entendi. Eu falo, nós temos aí quase 4 meses de funcionamento e a gente está dando andamento. Existe ainda uma desconfiança da população de ter que sair do seu médico, que está há muito tempo, para poder vir para cá, e isso é natural, é uma essência. Com o médico oncologista, ele tem um vínculo muito grande de fidelidade com o paciente e passa uma desconfiança. Toda vez que você tem uma mudança, gera até um transtorno emocional do ponto de vista de ansiedade. Entendi. Será que vai ser bom? Será que não vai ser? E eu acho a sua iniciativa do convite extremamente esclarecedora. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje para poder esclarecer informações da doença e esclarecer que eu estou à disposição. Eu trabalho em São Paulo no centro de referência, que é o Centro Paulista, ligado ao Grupo Oncoclínicas. Então, assim, artistas passaram por lá, então assim, é um centro que a gente sabe da importância desse centro. Quem pesquisar no Google, estou dando uma dica, vai ver que é top do top do top. E esse nosso amigo querido aqui, o Dr. Stefano, simplesmente atende lá. Tem um consultório lá dentro. Então, você imagina como que a gente se sente estando aqui em Mococa e estando com o médico da categoria do Dr. Stefano, né? Dr. Stefano, bom, mas então, quer dizer, como está no começo e fica assim, mas o senhor está lá para poder informar, orientar, né? Eu estou à disposição hoje para poder consultas de orientação. Mesmo os pacientes que às vezes chegam sem diagnóstico, a gente acaba adiantando alguns exames para poder orientar o caminho que tem que se seguir para poder tornar mais ágil a solução do paciente em andar para tornar célere. Porque hoje o câncer já não é visto como antigamente, como nós já falamos. Hoje tem muitos medicamentos, a tecnologia, né, doutor? E cura. O quanto mais precoce pegar, a chance de cura é maior. Tá bom. Bom, então nós vamos ficar por aqui e quem sabe a gente traga o Dr. Stefano mais uma vez, mais para frente a gente traz e eu acredito que foram ótimas as informações e agradecemos então. Sônia, eu que agradeço, muito obrigado, um abraço a toda a população de Mococa.